tempo atrás, mais ou menos uns 3.000 anos atrás, num país chamado Síria, existia um comandante. E esse comandante, ele chamava Naamã. E ele era valente, ele não tinha medo de nada. E Naamã, com todo o seu exército, foi para Israel, atacar Israel. Porque naquele tempo, crianças, ganhava a terra através de luta. Então Naamã saiu da Síria, foi lá para Israel, atacar Israel, com todo o seu exército. E ele atacou, crianças, e ele ganhou a guerra. Mas ele não estava satisfeito. Sabe o que aconteceu? Além de ele ganhar a guerra, aquela terra de Israel, ele também pegou de lá uma menininha e levou ela presa, cativa, lá para o país dele. Chegando lá no país dele, aquela menininha se tornou escrava da mulher de Naamã. Vocês acham, criança, pegar uma menininha, tirar dos seus pais e levar ela para um outro país para ela ser escrava, crianças? Não é terrível? Mas a menininha não ficou com medo. Ela acreditou que tudo que estava acontecendo com ela era para um propósito. Agora, crianças, então ele levou essa menininha lá para a Síria. E chegando na Síria, essa menininha se tornou escrava, se tornou serva da mulher de Naamã. E ela ajudava a mulher de Naamã na limpeza da casa. Ela varria o chão, ela estendia a roupa no varal, ela dobrava as roupas. E ela não sentiu triste em nenhum momento. Ela acreditava que através da vida dela, Deus ia fazer algo lá na casa de Naamã. E sabe, Deus também, crianças, tem algo para fazer na vida de vocês. Vocês têm que crer. Então, o tempo passa e ela acabou o seu serviço. Outro dia ela volta para ajudar a mulher de Naamã e ela observa que a mulher de Naamã estava chorando. E ela perguntou: minha senhora, por que a senhora está chorando? E a mulher de Naamã olhou para ela e disse: é que o meu marido, ele é doente, ele tem lepra e ele vai morrer. E a menininha disse para ela: não, minha senhora, ele não vai morrer. Sabe, lá no país de Israel, aonde ele me tirou, lá tem um profeta chamado Eliseu. Fala para ele lá, minha senhora, que o profeta Eliseu pode curar ele da lepra. E aquela esposa de Naamã olhou para aquela menina e disse: sim, o profeta pode curar o meu marido? Pode. Manda o meu patrão ir lá em Israel, que ele vai ser curado da lepra. Então a menininha falou isso, crianças, e saiu de perto da mulher de Naamã. Depois que ela saiu de perto da mulher de Naamã, demorou mais um pouco, Naamã chegou da batalha. Naamã foi conversar com a sua esposa. Então a esposa de Naamã olhou para ele e disse assim: olha, Naamã, sabe aquela menina que você trouxe de Israel, a nossa serva? Naamã disse: sei. Ela diz que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E se você for lá, Naamã, ele pode te curar da lepra. Vai, Naamã, vai até o profeta Eliseu, porque eu não quero que você morra, eu quero que você seja curado. Essa menina diz, Naamã, que o Deus dela é poderoso e Deus abençoa tanto o profeta Eliseu, que através do profeta Eliseu, Deus cura. Vai, Naamã, para Israel falar com o profeta Eliseu. Então, crianças, o que aconteceu? Naamã, ele vai falar com o rei, para ele ir lá em Israel. E quando chegasse em Israel, ele teria que falar também com outro rei de Israel, para poder ter a cura que ele tanto precisava. Então, agora, crianças, depois que Naamã falou com o rei da Síria, agora ele vai para Israel. Chegando lá em Israel, crianças, sabe o que acontece? Naamã vai até o rei de Israel para falar com o rei. E Naamã levou cartas a pedido do rei da Síria e entregou essas cartas, sabe para quem? Para o rei de Israel. Mas como Naamã já tinha atacado Israel, o rei de Israel ficou bravo com Naamã. O rei de Israel falou assim: o que você está querendo aqui de novo? Você está
você quer, Naamã? Você quer guerra. Mas acontece, crianças, que o rei não podia fazer nada por Naamã. O rei não estava preparado para aquela ação, para aquela boa ação. O rei só pensava nele. O rei nem conhecia o Deus do céu. Mas acontece que Eliseu soube dessa conversa. E Eliseu, na mesma hora que ele soube dessa conversa, ele mandou Naamã ir até a casa dele. Mas enquanto isso, Eliseu, esse aqui é o profeta Eliseu. Enquanto isso, o profeta Eliseu estava conversando com o ajudante dele, que chama Geazi. E ele disse para o ajudante assim, ó, Geazi, vai chegar um grande comandante aqui. E ele tem uma doença no corpo. E você fala para ele, Geazi, para ele ser curado, ele vai ter que ir no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Então, o ajudante do profeta Eliseu disse assim para Eliseu, tá bom, meu senhor, eu falo para ele. Então, crianças, nessa hora, Eliseu manda falar para o rei assim, ó rei, manda Naamã vir até a minha casa, porque ele vai saber que em Israel há homem de Deus. Então, Naamã sai da presença do rei e vai então até a casa do profeta Eliseu. Então, crianças, Naamã estava indo para a casa do profeta Eliseu. Então, crianças, Naamã foi para a casa do profeta Eliseu. Chegando lá, Naamã bateu palma. Oh, de casa! E acontece que quem foi atender o Naamã, como eu te contei na historinha, foi o ajudante do profeta Eliseu, o Geazi. E o Geazi foi atender o Naamã e falou assim, pois não, mandaram eu vir aqui na casa do profeta Eliseu, porque ele pode me curar dessa doença que eu tenho. Então o ajudante do profeta Eliseu disse assim, sim, o profeta Eliseu mandou você, Naamã, ir mergulhar no Rio Jordão 7 vezes para você ser curado dessa doença. E então, crianças, o Naamã ficou nervoso. Olha só que orgulhoso, né? Ele ficou nervoso e disse assim, eu mergulhar naquele rio sujo ali no Jordão? Não vou mesmo. Eu achei que o profeta Eliseu ia vir aqui, colocar a mão na minha cabeça e eu ser curado. Ele manda eu mergulhar naquele rio ali sujo? Não vou. Então, o filho de Naamã olhou para o seu pai e disse assim, pai, se fosse para ir para uma guerra, o senhor não ia, pai? E Naamã disse, eu ia e ganharia a guerra. Então, pai, o profeta pediu só para o senhor mergulhar. Vai lá, papai, mergulha que você vai ser curado. Então Naamã ouviu seu filho e foi para o Rio Jordão. Então, crianças, Naamã estava chegando no Rio Jordão. E Naamã, então, começa a tirar a sua roupa de comandante. E ele tira também o seu sapato. Olha, crianças, como era o corpinho de Naamã, todo dodói de lepra. A lepra era a doença daquela época deles. E era uma doença perigosíssima. Só Deus podia curar. Então Naamã foi até Eliseu para buscar essa cura. E Naamã chegou no Rio Jordão. E quantos mergulhos mesmo o profeta mandou Naamã mergulhar? Vocês lembram? Fala para mim aí. Isso! Então vamos contar? Quantos mergulhos foi? Vamos lá. Preparando para mergulhar. Vamos contar com a tia. 1, nada. 2, também não foi curado. 3, oh meu Deus, ainda está dodói. 4, 5, Naamã já estava desistindo. 6 e nada.
Naamã então deixa o orgulho de lado, deixa a desobediência e acredita agora no 7º mergulho. Vamos contar comigo o último mergulho? Vamos lá. 7º mergulho. Ele mergulhou lá no fundo, crianças. E quando ele levanta das águas, o milagre aconteceu. Naamã agora, crianças, está curado daquelas feridas. Não existe mais aquela doença no corpo dele. Realmente ele pensou, aqui em Israel há mesmo profeta de Deus. E eu vou lá na casa dele agora agradecer. E diz a história, crianças, que Naamã chegou lá na casa do profeta Eliseu e agradeceu muito a Eliseu. E ele queria pagar Eliseu pela cura. E Eliseu disse, não, você não precisa me pagar, porque quem curou você não foi eu, Naamã. Quem curou você foi o Deus do céu. E Naamã disse, profeta Eliseu, como eu faço para seguir esse Deus de vocês? É só você, Naamã, olhar para o céu, levantar as mãos e ele vai cuidar de você e da sua casa. Então, crianças, naquela hora, Naamã agradeceu o profeta Eliseu, alegre, e foi embora para a Síria, para o seu país. Então, crianças, Naamã agora chegou lá na Síria e foi conversar com a mulher dele. Olha, esposa, o que aquela menininha disse, ela estava certa. Realmente ela é uma menina de Deus. Olha, minha esposa, eu estou curado. Eu não tenho mais nada. E a esposa de Naamã ficou super contente, super feliz. Então, crianças, sabe o que aconteceu? Ele manda chamar a menininha naquela sala. E a menininha foi, crianças. Quando chegou lá, ele olha para a menininha e diz, olha, realmente você é uma menina de Deus. A Bíblia não diz isso, criança, mas eu creio assim, que ele pediu desculpa para a menina por ter roubado ela dos pais dela. E através dessa menininha, crianças, a casa toda de Naamã serviu ao Deus do céu. Essa menininha, ela foi roubada dos pais, mas ela não teve medo, ela teve fé. E a fé dela salvou Naamã, sua esposa e todos os seus filhos. Então, crianças, o que eu quero dizer para você não ter medo, para você ter fé, porque o Deus dessa menininha é o meu Deus, o seu Deus, e Ele vai fazer o melhor por nós, tá bom? E essa é a história que eu queria passar para vocês, a história do milagre de Naamã através de uma criança. Então, mais uma vez eu vou falar para você, não tenha medo, tenha fé.